Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você que quer aprender facilmente matemática, física e química e assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Para isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado das novas aulas. Compartilhe e ajude os amigos e parentes. Agora você vai aprender facilmente como resolver a prova do SAEP 2019, adquirindo habilidades e competências necessárias para os diversos descritores. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o fim, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Primeira questão. Observe o sólido geométrico desenhado abaixo. Uma planificação da superfície deste sólido é representada em... Então, o sólido é este aqui. E nós queremos a planificação. Lembramos que planificar seria como se você abrisse aqui esse sólido e ele fosse formado de papelão e você colocasse sobre a mesa. Então, como seria o formato para, novamente fechando, voltar a ser esta figura aqui? Vamos facilitar. Essa figura se chama octaedro. Aqui fica mais lógico. Então, qual é a primeira providência? Vemos que ele é formado por 8 faces triangulares. Então, já podemos perceber que aqui não temos 8 faces triangulares, nem aqui. Então, não pode ser essas aqui. Essa daqui tem 12, também não podia, só pode ser essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 faces triangulares. Ok? Muito simples. Segunda questão. Em março de 2017, Thaís começou a trabalhar como manicure e comprou 8 vidros de esmalte. Após isso, a cada mês ela comprou 2 vidros de esmalte a mais do que havia comprado no mês anterior. Em agosto de 2017, o preço de cada vidro de esmalte era R$ 3,75. A quantia gasta por Thaís em agosto de 2017 na compra desses vidros de esmalte foi. Então vamos começar a pensar. Primeira coisa, primeiro mês, que foi o mês de março, ela comprou 8 vidros. Então, 8 vidros no primeiro mês. E 2 vidros a mais a cada mês posterior. Então, neste caso, no próximo mês, já que a gente sabe que a razão será 2, então 8 mais 2, 10. E por aí vai, até chegar no mês de agosto de 2017. Ora, vamos pensar, se ela começou em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, o mês de agosto será o 6º mês. Então, 6º mês é o que nós estamos querendo descobrir aqui quantos frascos ela comprou no 6º mês. Vamos utilizar a fórmula. A N, que é o último, é o 6º. O A1 vale 8. O N, que é a quantidade, eu sei que são 6. E a razão, 2. Então, vamos substituir. Estou procurando o A6, o 6º termo. O A1 era 8. São 6 menos 1 aqui, vezes a razão, que é 2. 6 menos 1, 5. 5 vezes 2. 10 mais 8, 18. Então, no 6º mês, ela estará comprando 18 frascos de esmalte. Mas essa não é a pergunta. Quanto ela gastou nesse mês? Cada um vidro de esmalte custa R$ 3,75. Portanto, vezes R$ 3,75 dará um total de R$ 67,50. Terceira questão. O gráfico abaixo representa uma função quadrática no intervalo de -4 até 4.
Com base neste gráfico, os zeros da função são. Então, vamos pensar um pouco. Os zeros da função, como o nome já diz, zero seria o valor cujo y, daria zero. Então, quando é que o y é zero? O y3, y2, y1, y0 é exatamente em cima do eixo das abscissas. Então, quais são os pontos que interceptam, que tocam o eixo das abscissas? Ele toca no -2 e no 2. Portanto, os zeros ou raízes são -2 e 2. Letra C. Quarta questão. Uma indústria confeccionou um modelo de porta-óculos que possui o formato de prisma reto, de base triangular regular, feito de papelão revestido de tecido, conforme representado no desenho abaixo. Quantos centímetros quadrados de papelão revestido de tecido são utilizados, no mínimo, para confeccionar cada um desses porta-óculos? Então, vamos pensar. Este aqui é o formato do porta-óculos. Você vai encaixar o óculos aqui. E lógico que ele vai fechar aqui, a tampa e o fundo. Qual é a primeira providência? Vamos fazer a planificação dele. Como seria ele planificando? Se eu pensar que eu cortei essa caixa, ela ficaria assim. Veja, 3 retângulos, que são as laterais, a tampa de cima e o fundo. Portanto, este aqui é o formato da planificação deste prisma. Ora, olhando por aqui, nós estamos vendo que temos 3 retângulos e 2 triângulos equiláteros, certo? Então, o que nós vamos fazer? Dizer que a área total seria a soma dos 3 retângulos, um retângulo é base vezes altura, mais 2 vezes um triângulo. Aqui ele já nos forneceu a área da base, que é o triângulo, como sendo lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, temos o retângulo, base vezes altura, 3 vezes, e 2 vezes o triângulo equilátero. Agora nós vamos apenas substituir, ok? Olha, então, no retângulo nós temos 8 e 16,5 como sendo base e altura. Já o lado do triângulo, 8. Os 3 lados são iguais. Portanto, temos 3, 8 vezes 16, base vezes altura, triângulo. 8 ao quadrado, que é o lado do triângulo. A raiz de 3, ele já deu aqui, que é 1,73 sobre 4. Agora, vamos fazer o mais fácil possível. Vamos multiplicar 3 vezes 8, 24. Aqui nós vamos fazer 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 4 vai dar 16 vezes 2, 32. Então, ficou 3 vezes 8, 24. 32, que eu já disse de onde. E agora vamos fazer a multiplicação das vírgulas. Multiplicando 24 vezes 16,5 e 32 vezes 1,73. 396 mais 55,36. Portanto, a área total será 451,36. Encontramos a resposta, letra D. Quinta questão. Dentro de uma sacola existem 5 bolas numeradas com 1, 2, 3, 4 e 5. Cada bola com um número. Letícia retira uma bola da sacola, lê o número escrito nela e devolve a bola para a sacola. Em seguida, ela retira novamente uma bola da sacola e lê o número escrito nela. Qual a probabilidade de os 2 números lidos por Letícia serem iguais? Então, estamos diante de uma questão de probabilidade. Primeira providência, observar quem é o espaço amostral, ou seja, todos os resultados possíveis. Ora, podemos pensar que os resultados possíveis são 1 da primeira bola e 1 da segunda vez
a segunda bola que ela tira, ou 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, ou a primeira bola sendo 2 e a segunda sendo 1, 2 e 2, 2 e 3 e por aí vai, até chegar na bola 5, 5. Portanto, nós temos 5 vezes 5, são 25 possibilidades. E qual é o evento esperado? O evento esperado, ou seja, os resultados que estamos esperando, que os dois números lidos por Letícia sejam iguais. Observando aqui, para ser iguais só pode ser 1 da primeira bola e 1 novamente na segunda bola retirada, ou 2 e 2, ou 3 e 3, ou 4 e 4, ou 5 e 5. Então temos apenas 5 possibilidades. Portanto, para encontrar a probabilidade, nós vamos pegar o número de elementos do espaço amostral, e do evento esperado e do espaço amostral. Então, o número do evento esperado são 5, do espaço amostral 25. Ou seja, nós temos 5 chances em 25. Só que aqui nós podemos simplificar, dividindo por 5 em cima e embaixo. 5 por 5 vai dar 1 e 25 por 5 dará 5. Portanto, a probabilidade é uma chance em 5. Ok? Portanto, letra E. Sexta questão. A reta K passa pelos pontos de coordenadas 0, 1 e 3, 2. Qual a equação reduzida dessa reta? Existem várias possibilidades. Nós vamos fazer por determinante. Ok? Então, vamos lá. Primeira providência, você repete as coordenadas do primeiro ponto, 0 e 1, as do segundo ponto, e completa com x, y, sempre colocando 1 na última coluna. Agora vamos repetir as duas primeiras colunas e vamos agora pegando a diagonal aqui e vamos multiplicar esses números. Tá? Então vai ser 0 vezes 2, 0 vezes 1, 0. Ok. 1 vezes 1, 1 vezes x, x. 1 vezes 3, 3 vezes y, 3y. Perfeito. Agora nós vamos pegar essa outra diagonal com um detalhe. Para este lado esquerdo temos que inverter o sinal. Então, 1 vezes 2, 2 vezes x, 2x. Nós vamos mudar o sinal, menos 2x. 0 vezes 1, 0 vezes y, 0. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Então, vamos colocar menos 3. Vamos dizer que tudo isso é igual a 0. E agora vamos simplesmente resolver isso aqui. O que é que eu posso fazer? Eu tenho menos 2x e eu tenho x, né? Vai dar menos x. Eu tenho o 3y e tenho o 3 sobrando. Portanto, menos x, que é o que sobrou desse com esse, 3y e menos 3, igual a 0. Mas se você observar, todas as alternativas estão com o y separado, porque isso aqui é uma equação reduzida. Equação reduzida sempre tem o y no primeiro membro isolado. Então, vamos ter que isolar o y. Portanto, este vai continuar no primeiro membro. Este vai trocar de membro, então ele é menos, quando trocado de membro vai ficar positivo. E esse que é negativo também vai ficar positivo. Portanto, 3y é igual a x mais 3. O que falta agora? Simplesmente tirar esse 3 aqui da frente. Como? Dividindo todo mundo por 3. Então, vou dividir todo mundo por 3. 3y dividido por 3 dá y. X dividido por 3 não posso dividir. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Portanto, y, x sobre 3 e 1. Encontramos a nossa querida resposta, letra B. Questão de número 7. O gráfico apresenta a média das notas na avaliação de cada bimestre dos estudantes de uma turma do primeiro ano do ensino médio nas disciplinas Matemática e Língua Portuguesa. De acordo com os dados deste gráfico,
os aumentos verificados na média das notas do segundo para o terceiro bimestre nas disciplinas de matemática e de língua portuguesa foram respectivamente iguais a. A palavra respectivamente quer dizer que na ordem que ele perguntou. Primeiro matemática, depois português. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pensar um pouco. Se você observar, ele quer do segundo para o terceiro bimestre. Vamos observar o caso de matemática. A nota passou de 6,1 para 7,3. Lembre-se que matemática seria o preto e cinza, língua portuguesa. Então, se antes era 6,1 e passou para 7,3, houve um aumento de 1,2. Portanto, já descobrimos qual foi o aumento da disciplina de matemática do segundo para o terceiro bimestre e já sabemos a resposta. Ok? Oitava questão. O esboço do gráfico da função definida por f de x igual a seno de x é. Bem, vamos lembrar um pouco do que aprendemos na aula de trigonometria, um triângulo retângulo, onde nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, em relação ao seno. Importante, 0 graus é a mesma coisa de 0 radiano. 90 graus, π sobre 2 radianos. 180 graus é π, 270 é 3π sobre 2, 360 graus é 2π. Mas vamos ao que interessa. O seno de 0π é 0. Se você observar aqui, o gráfico está em π radiano. É 0, π sobre 2, π, aqui menos π sobre 2 e por aí afora. Então, primeira providência, o seno de 0 radiano é 0. Seno de 0 radiano é 0. Seno de 0 radiano aqui não é 0. Veja que aqui é 1. Portanto, esse gráfico já está errado. Seno de 0 aqui também não é 0. Também está errado. Seno de 0 aqui é 0. Seno de 0 aqui é 0. Perfeito. Agora, seno de π sobre 2, 1. Π sobre 2 aqui está 0, né? Π sobre 2 aqui não existe. Então, esse também está errado. Aqui, π sobre 2 é 1, perfeito. E aqui, π sobre 2 também é 1. Então, só temos duas alternativas, ou D ou E. Vamos para a terceira ponto agora. O que nós podemos ver? Que o seno de π radiano é 0. Seno de π radiano aqui, ó, não é 0. Tá vendo? Ele é 2. Então, esse gráfico está errado. Portanto, só sobrou a letra E, então é a nossa resposta. Se você observar, realmente, o seno de π radiano é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, está perfeito segundo a nossa tabela. Nona questão. O polinômio px de grau 3 tem como raízes os números reais, menos 1, raiz de 2 e menos 3. O coeficiente do termo de maior grau desse polinômio é 1. A decomposição do polinômio px é. Então, sabendo que o maior grau é 1, então não teremos raízes repetidas. Lógico, porque aqui ele falou que são 3 raízes diferentes. Perfeito? Como resolver isso? Na nossa aula, equação do segundo grau, forma fatorada, nós aprendemos um truque muito importante para resolver isso. Sabemos que devemos fazer o produto de fatores, onde temos o x e a raiz da equação, para cada fator. Então, por exemplo, vamos colocar x e vamos inverter esse sinal aqui. Então, vamos estar x mais 1. Por quê? Se você pegar e substituir o x por menos 1, menos 1 mais 1, 0. Então, esse fator vai ser anulado. O próximo, então, será x menos raiz de 2. E o último será x mais 3. Porque
Se eu colocar aqui, ó, raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. Se colocar no lugar do x menos 3 com mais 3 também dá 0. Então, esses aqui são os fatores que formam este polinômio. Portanto, letra A. 10ª questão. A molécula de metano é composta por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. O número de ligações simples entre o carbono e os átomos de hidrogênio define uma geometria molecular na forma de um poliedro convexo, formado por 4 faces triangulares, cujos vértices são compostos pelos átomos de hidrogênio. Qual é o número de átomos de hidrogênio existente na molécula do metano? Ora, pelo que nós estamos vendo aqui, tá? Está bem colocado esse exemplo para facilitar a vida de vocês. Observe, este aqui está representando o átomo de carbono e ele está ligado aos átomos de hidrogênio, e esses átomos de hidrogênio estão no vértice de uma figura geométrica que é um poliedro formado de 4 faces triangulares. Vamos tirar o carbono aqui, fica mais fácil para observar. Então são 4 triângulos equiláteros, ok? Então, se nos vértices estão os hidrogênios, são 4 hidrogênios. Feita a questão. O gráfico que representa a função y igual a x e a 6 elevado a x mais 1 é. Isso aqui é uma função exponencial. Ok? Por quê? Porque o x é o expoente. Então, função exponencial. X é o expoente. 6 está elevado a x mais 1. Ora, para facilitar aqui, nós vamos observar o que acontece quando substituímos aqui o x por 0, por exemplo. Vamos copiar a função e vamos substituir aqui o x por 0. 0 mais 1, 1. 6 elevado a 1 é o próprio 6. Portanto, quando o x for igual a 0, o y tem que ser igual a 6. Vamos observar o primeiro gráfico. Quando o x é 0 aqui, o y é 6. Opa, aqui deu certo. Quando o x é 0, observe que aqui é menos 1, aqui é 1. Mas quando o x é 0, o y será 2. Então está errado. Aqui, quando o x é 0, o y é 1. Está errado. Quando o x é 0, o y é menos 6. Está errado. Quando o x é 0, o y é menos 5. Olha, o y é 0 aqui. Então, nesse caso, também está errado. Perfeito? Daí, a resposta é a letra A. 12ª questão. Caroline está completando a reta numérica apresentada abaixo, na qual a distância entre os pontos consecutivos são todas iguais. Para completar essa reta numérica, qual o número que ela deve escrever no lugar da letra R? Então, se você pensar um pouco, o que é que está acontecendo? Se você observar aqui, de menos 32 está indo para menos 24. Bem, vamos pensar assim, se uma pessoa deve 32 e agora vai passar a dever 24, ela teve um aumento, ela ficou mais rica, ela ficou mais feliz. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a sua vida melhorou 8. Se você observar aqui também, ó, de 0 aumentou para 8. Então, realmente está aumentando 8, de 8 em 8. Então, se ela devia 32 e ganhou 8, ela conseguiu pagar, está devendo 24. Aí ela ganha mais 8, ela fica devendo 16. Ganha mais 8, fica devendo 8, ganha mais 8, fica 0, ganha mais 8, já sobra 8. Portanto, aqui é menos 16. Ok? Os coeficientes da equação reduzida da reta são ambos negativos. Qual dessas retas abaixo pode representar a reta R? Então, vamos pensar. Estamos falando de uma equação de uma reta. Então, função de primeiro grau, ok? Onde os coeficientes A e B.
O A, ele vai nos indicar, ele pode ser positivo ou negativo. Então, o A pode ser maior que zero, ou seja, o A pode ser positivo, ou o A pode ser menor que zero, ou seja, negativo. Quando o A é maior que zero, nós teremos o gráfico com a reta crescente. Ó. Já quando o A é negativo, teremos uma reta decrescente. Ok? Então, gráfico crescente, A positivo, gráfico decrescente, o A é negativo. Em relação ao B, nós temos o B indica o ponto onde o gráfico intercepta o eixo dos Y. Se o B for positivo, então ele estará acima do eixo do X. E se o B for negativo, ele estará abaixo do eixo do X. Ok? Então, diante disso, sabemos que ambos os coeficientes são negativos. Ambos negativos. Ora, se ambos são negativos, o A sendo negativo tem que ser uma reta que seja decrescente. Ok? Já sabemos isso. Então, não pode ser a letra A, porque ela é crescente. Não pode ser a letra E, porque ela também é crescente. Essa é decrescente, essa é decrescente e essa também é decrescente. Perfeito. Mas nós sabemos que o B também era negativo. Se o B era negativo, ele tinha que tocar abaixo do eixo. Observe o que acontece com o B, por exemplo, aqui. Ele está tocando abaixo do eixo. Perfeito. Aqui o Y está sendo tocado, interceptado aqui. Então, ele está interceptando acima do eixo. Está errado. Aqui ele está interceptando no zero. E não era para ser no zero. Já que ele era negativo, tem que ser abaixo do zero. Abaixo do eixo e não no eixo. Portanto, a resposta é a letra B. Se você observar, então, o gráfico é decrescente, porque o A é negativo, e intercepta o Y abaixo do eixo, porque também o B é negativo. 14ª questão. Observe os pontos P, Q, R, S e T representados no plano cartesiano abaixo. Em qual desses pontos a abscissa é -3 e a ordenada é -2? Ora, todo ponto é formado por um par de coordenadas, onde o X representa o eixo das abscissas e Y das ordenadas. Neste caso, sabemos que a abscissa é -3, ou seja, o nosso X aqui será -3. E a ordenada, -2, o nosso Y. Portanto, o ponto tem a abscissa -3, ordenada -2. Daí que nós vamos fazer. No eixo X, tem que interceptar o -3. No X, aqui é 3, aqui é 1, -3 é aqui. Então, esse ponto terá que estar aqui, nessa abscissa. Agora, a ordenada dele é -2. A ordenada é o Y. O Y -2 será aqui. Portanto, este aqui é o ponto da interseção. Portanto, resposta ponto T. 15ª questão. Daniela foi contemplada em um programa de inclusão educacional, por meio do que obteve um desconto de 60% nas mensalidades de um curso. A mensalidade integral desse curso era de R$ 936. Dessa forma, qual será o valor da mensalidade pago por Daniela? Então, conforme aprendemos na aula sobre porcentagem, o todo sempre equivale a 100%. Quanto seria o total da mensalidade? R$ 936. Então, 936 equivale a 100%. Só que ela não teve 100% de desconto. Ela teve um desconto de 60%. Quanto será este desconto? Vamos, então, fazer 100 vezes x igual a 936 vezes 60. 100x é igual a 56.160. X é igual a 56.160 sobre 100. Dividindo aqui, é só andar duas casas aqui. Portanto, 561,60 seria o valor do desconto. Se isso aqui é o desconto, então ela pagava 936
teve um desconto de R$ 561,60, ela paga agora R$ 374,40. Letra A. Você também poderia pensar assim: se ela tem um desconto de 60%, ela vai pagar 40%. Você poderia fazer o cálculo usando aqui 40. Neste caso, quando você calculasse, já encontraria o 374,40 já aqui, ok? 16ª questão. Uma pizzaria proporciona um serviço em que o cliente pode montar a sua pizza. É possível encontrar a massa e um ingrediente de cada um dos 3 grupos, conforme o cardápio representado abaixo. Sônia planeja comprar uma pizza nessa pizzaria para lanchar com seus filhos. De quantas formas diferentes Sônia pode escolher a massa e os ingredientes para montar sua pizza? Então vamos pensar. Primeiro, ela vai escolher o tipo de massa. E aí ela terá 2 possibilidades. Depois ela vai escolher, nessa primeira opção aqui, né, são 6 opções. Depois vai escolher os queijos, né? São 3 tipos de queijo. E por último, a carne, ela terá então 4 tipos quando ela decidir a carne. Daí, como ela tem que escolher uma massa e uma opção, e um queijo e uma carne, de acordo com o princípio fundamental da contagem, esse i se tornará vezes. Portanto, o que eu farei? Ela tem 2 possibilidades aqui, vezes 6 aqui, vezes 3 daqui, vezes 4 possibilidades daqui. Portanto, ela terá como possibilidade total 144 maneiras de fazer a pizza. Décima sétima questão. Um avião levanta voo na cidade de Vitória, Espírito Santo, com destino a São Paulo. Durante os 10 primeiros minutos de voo, sua velocidade aumenta até atingir 800 km por hora. A partir daí, o piloto automático é acionado e essa velocidade permanece constante até que, 50 minutos após a decolagem, o piloto é orientado pela torre de controle para reduzir a velocidade para 600 km por hora. 3 minutos após essa orientação, o avião atinge 600 km por hora e permanece nesta velocidade por mais 17 minutos até iniciar os procedimentos de pouso na cidade de São Paulo, onde sua velocidade deve diminuir até o pouso. O gráfico que melhor representa a velocidade deste avião em função do tempo é. Então vamos pensar um pouco. Ora, sabemos que o avião ele começa a decolagem e atinge nos primeiros 10 minutos de voo 800 km por hora. Então, a letra A está errada porque ele já começa com a velocidade de 800. Veja, no tempo zero a velocidade é 800 e ele vai diminuindo a velocidade. Então isso aqui está errado. Aqui ele começa realmente está parado, num tempo 10 minutos, ele não chega em 800, ele só chega em 600. E nos 10 primeiros minutos ele consegue chegar à velocidade de 800, então aqui está errado. Aqui nos 10 primeiros minutos ele chega a 800, tá certo? Essa daqui também está errada, porque ele simplesmente não existe os 10 primeiros minutos para ele, não está em canto nenhum no gráfico, tá? Então ele está errado. Ele já deu um pulo direto, não existe. Aqui, ele está parado e chega a 800 em 10 minutos. Então, ou será a letra C, ou será a letra E, ok? Vamos continuar pensando. Ele disse que após isso, a velocidade permanece constante até que ele é ordenado a reduzir a velocidade para 600. Se você observar, isso aqui está errado, porque ele não reduz a velocidade. Ele continua com 800 até diminuir e parar. Ele não reduz para 600. Portanto, o gráfico correto é o gráfico da letra E. Veja que ele reduz para 600 e depois ele diminui até parar. 18ª questão. Observe abaixo as 2 retas RS
traçadas em um plano cartesiano em que os pontos H, Y, J, K e L foram destacados. A solução do sistema que envolve as equações das retas R e S é o ponto. Bem, nós aprendemos a resolver sistema na nossa aula Sistema por Escalonamento. Mas como aqui é geometricamente, não precisa se preocupar em resolver. O que nós teremos que saber é apenas que a solução será o ponto de interseção das retas. No caso, nós temos que observar a reta R e a reta S. E a interseção, o ponto comum das duas retas, é o ponto J. Portanto, a solução do sistema é dada pelo ponto J. 19ª questão. Existe uma medida de velocidade denominada nó, que é utilizada em navegação marítima e aérea. A velocidade máxima do maior navio cargueiro do mundo é 25 nós, o que equivale a 46,3 km por hora. Existem aviões comerciais que atingem uma velocidade máxima de 500 nós. De acordo com essas informações, qual é a velocidade máxima em km por hora que esses aviões comerciais atingem? Vamos utilizar a regra de 3 simples. Sabemos que existem duas medidas, né? Nós e km por hora. 25 nós equivalem a uma velocidade de 46,3 km por hora. Quantos quilômetros por hora equivale a 500 nós? Bem, observamos que a pergunta está em quilômetros por hora. Então, aqui será a nossa pergunta. Aqui, nós vemos que a quantidade de nó aumentou. Então, se aumentou o número de nós, lógico que aumentou a velocidade em quilômetro por hora. Aumentando aqui e aumenta aqui, são grandezas diretamente proporcionais. Na hora de resolver, nós vamos repetir a parte aqui, a coluna da interrogação, da pergunta, e a outra, como é diretamente proporcional, nós vamos copiar do jeito que está, o 25 em cima e o 500 embaixo. E agora, 25 vezes x igual a 46,3 vezes 500. 25x igual a 23.150, x é igual a 23.150 dividido por 25. 926 é a resposta, letra E. 20ª questão. No desenho abaixo estão representados os triângulos 1, 2, 3 e 4 e suas medidas em centímetro. O par de triângulos semelhantes neste desenho é. Dicas do professor Braguinha. Vamos tomar como exemplo uma foto minha. Podemos reduzi-la, podemos ampliá-la, podemos girá-la. Bem, mas temos que observar certas coisas. Quais são esses detalhes? Primeiro, os ângulos são iguais. Observe. O ângulo entre o queixo e a lateral aqui, vamos imaginar que aqui seja 130 graus, continuará sendo 130 graus, independente se a imagem é menor ou se ela girou. Não pode mudar o ângulo, senão o queixo estaria desproporcional, ou mais fino ou mais largo. Também podemos imaginar o que acontece com as medidas também. As medidas são proporcionais, ou seja, se aqui o nariz ficar 2 vezes menor em relação aqui, esse for 2 vezes menor que esse, o olho também será 2 vezes menor. Se esse nariz é 5 vezes menor que esse, o olho também será 5 vezes menor e assim por diante. Ou seja, temos medidas proporcionais. O mesmo acontece na questão. Então, os ângulos têm que ser iguais para ser semelhantes e os lados proporcionais. Como nos desenhos não temos muitos ângulos, vamos nos preocupar mais com os lados proporcionais. Tá? Mas já sabemos o que. Por exemplo, pegando o primeiro
triângulo, as medidas dele são 10, 8 e 6 no primeiro triângulo. E se nós multiplicarmos aqui por 2, teremos 20, 16 e 12. E 20, 16 e 12 são os números do terceiro triângulo. Portanto, já encontramos os semelhantes. Além disso, ele ainda tem um ângulo reto e aqui também. Respondida a questão. 21ª questão. Observe abaixo um esboço do gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, de R em R. A lei de formação dessa função é... Então, vamos descobrir qual dessas funções aqui equivale a este gráfico aqui, ok? Então, o que vamos fazer? Uma daquelas ali baterá perfeitamente. Vamos lembrar que, se ela é de primeiro grau, y é igual a x mais b, onde o a pode ser positivo ou negativo. O a positivo, o gráfico é crescente. A negativo, gráfico decrescente. Então, em relação ao b, nós sabemos, sim, neste caso aqui, o gráfico ele é crescente. Epa, já sabemos uma coisa importante, que o gráfico é crescente, portanto, o a tem que ser positivo. O a é o coeficiente que fica na frente de x, portanto, não pode ser a letra A, porque o a é negativo, a letra B, o a é negativo, a letra C, o a é negativo. Ou é letra D ou letra E, porque o coeficiente A é positivo, ok? Ou D ou E. Vamos observar em relação ao B. Aprendemos que o B indica a interseção com o eixo das ordenadas, com o Y. Se o B for positivo, ele tocará o eixo Y acima do eixo X. Se ele for negativo, abaixo do eixo X. E se ele for igual a zero, bem sobre o eixo, ok? Neste caso, ele está tocando no menos 4. Epa! Então, ele está tocando embaixo. Então, ele tem que ser menos 4 aqui. Letra D é a resposta. Então, lembrando, o A é positivo, seria crescente. E o B teria que ser menos 4, que é onde ele intercepta aqui. Perfeito. 12ª questão. Observe no desenho abaixo o projeto da quadra de basquete que será construída no condomínio em que Bruno mora. A medida da área dessa quadra de basquete em metros quadrados será. Se você observar, a quadra, então, terá um formato de um retângulo, onde no retângulo temos base e altura. E a área de um retângulo é dada pela fórmula base vezes altura. Neste caso, a base, que é essa distância aqui, 30 metros, e a altura 16. Portanto, a área é de 480 metros quadrados, letra A. 13ª questão. O custo diário da produção de potes de sorvete em uma empresa é dada pela função C em função de x, ou seja, o custo em função de x é x ao quadrado menos 40x mais 500, no qual Cx é o custo em reais e x é o número de unidades de potes de sorvete produzido nessa empresa. Quantos potes de sorvete devem ser produzidos diariamente para que o custo de produção seja mínimo? Veja que aqui nós temos uma função de segundo grau. E numa função de segundo grau, os coeficientes são o a, que está na frente do x ao quadrado, o b, que está na frente do x, e o termo independente, que não tem x, que é o c. E o a pode ser positivo ou negativo. Se o a for positivo, o gráfico será uma parábola com a concavidade voltada para cima. E se o a for negativo, terá uma concavidade voltada para baixo. Agora, se ela é voltada para cima, eu não sei os maiores valores, porque eu posso continuar o gráfico, mas não tem valor menor que esse. Portanto, eu sei o ponto mínimo, o valor mínimo, mas eu não sei o valor máximo.
Já quando ela tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, o A é negativo, eu sei o maior valor máximo, mas eu não sei o mínimo, porque ele pode continuar descendo, ok? Então, voltada para cima, A positivo, sabe-se o valor mínimo. Voltada para baixo, com A negativo, você sabe o valor máximo. Aqui o A é positivo, então ela é voltada para cima. Por isso que ele fala no tal do valor mínimo. E para encontrar esse valor mínimo é justamente no vértice da parábola. E o vértice da parábola temos uma forma especial para o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Neste caso, o b é o menos 40 e o a é 1, que está aqui na frente do x ao quadrado. Portanto, menos com menos dará mais, 40, e 2 vezes 1, 2. 40 dividido por 2, 20. Então, o máximo seria de 20. Seria, então, o valor melhor, né? O valor mínimo para que ele represente um custo pequeno para a empresa, ok? Então, voltada para cima, tem um valor mínimo, e o valor mínimo acontece quando ela produz 20. Portanto, letra C é a resposta. 24ª questão. A equipe organizadora de um processo seletivo submeteu 30 candidatos inscritos neste processo a 2 tipos de avaliação: análise do seu currículo e prova escrita. Em cada uma dessas avaliações, o candidato obteve de 0 a 100 pontos. A tabela abaixo apresenta a distribuição desses candidatos em relação aos pontos obtidos por eles na análise de currículo e na prova escrita. O gráfico que corresponde às informações apresentadas na tabela é. Então, aqui está a tabela e nós queremos saber qual o gráfico que melhor representa essa tabela aqui. Vamos observar certas coisas. Primeiro, vamos aqui aumentar aqui para que a gente possa ver. Veja, a prova escrita tem cor cinza e a análise de currículo é o preto, ok? Ampliando aqui, em qualquer uma delas você nota isso. Portanto, a análise de currículo é o preto e a prova escrita é o cinza. Se pegarmos aqui o primeiro intervalo, que vai de 0 a 20 pontos, observamos que a prova escrita tem o dobro da análise de currículo. Ou, se você quiser pensar, a análise de currículo é a metade da prova escrita. Então, o preto tem que ser a metade do cinza. Se você observar de 0 a 20, o preto é maior que o cinza, então aqui está errado. Nesse aqui, o preto é maior que o cinza, está errado. Nesse aqui, o preto é menor do que o cinza, mas não é a metade. Veja, em cima é 4 divisões, aqui é 3. Então, não é a metade, como aqui, 4 e 2. Então, já aqui, o preto é a metade do cinza, aqui está certo. E aqui, o preto é maior que o cinza, está errado. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vigésima quinta questão. Observe o sistema de equações lineares abaixo. A solução desse sistema é o terno ordenado. Conforme aprendemos na aula Sistema de Equações de Primeiro Grau por Escalonamento, nós vamos colorir para facilitar. Então, o X de verde, o Y de amarelo e o Z de azul. E o nosso objetivo é sempre anular primeiro o X para isso aqui desaparecer. Então, o que vamos fazer? Vamos escolher uma delas como base e ela vai ser usada com as outras. Então, vou pegar esta equação para fazer aqui o jogo com esta primeira, ok? Como é que vai interagir aqui? Simples. Vamos pegar o 1, que é o coeficiente da do meio, e vamos multiplicar de cima. E o coeficiente 2 da de cima vai multiplicar do meio. Então, vamos inverter aqui. O 2 vai multiplicar de baixo e o 1 vai multiplicar de cima. Só tem um detalhe. Como elas têm sinais iguais, eu tenho que colocar o menos em uma delas. Portanto, o 1 de baixo vai multiplicar de cima e o 2 vai multiplicar de baixo, só que eu vou colocar menos 2.
Para quê? Vamos entender. 1 vezes 2x, 2x. E menos 2 vezes x dá menos 2x. 2x com menos 2x, 0. Então, isso aqui desapareceu, tá vendo? Esse é o objetivo. Portanto, desapareceu o x. Mas olha o que vai acontecer com o y agora. 1 vezes y, y. Menos 2 vezes y, menos 2y. Y com menos 2y dá menos y. 1 vezes z. Menos 2 vezes 4z, menos 8z. Menos 8 com 1, menos 7z. 1 vezes 8, 8. E menos 2 vezes 15, menos 30. Menos 30 com 8 dá menos 22. Aqui não vamos precisar fazer, porque já não temos x aqui. Vamos apenas repetir. E vamos fazer o mesmo processo para agora, vamos eliminar o y, ok? Então, o 3 da de baixo vai multiplicar de cima e o 1 da equação de cima vai multiplicar a equação de baixo, perfeito? Só é inverter os coeficientes. Não vamos precisar colocar menos, porque um é positivo e o outro já é negativo, perfeito? Então, 3 vezes menos y dá menos 3y. E 1 vezes 3y, 3y. 3y menos 3y, 0. Morreu o y. 3 vezes menos 7z vai dar menos 21z. 1 vezes 2z, 2z. Menos 21 com 2, menos 19. 3 vezes menos 22, menos 66. 1 vezes 9, 9. Menos 66 mais 9, menos 57. Z igual a menos 57 dividido por menos 19. Z é igual a 3, né? Menos com menos dá mais. 57 por 19, 3. Agora nós sabemos o Z. O que vamos fazer? Vamos escolher uma dessas aqui e vamos voltar resolvendo. Então, já que você sabe o valor de z, vamos voltar para a situação anterior. Vamos escolher uma e o z sabemos que é 3. Portanto, vamos repetir 3y mais 2 vezes 3 igual a 9. 3y mais 6 é igual a 9. 3y é igual a 9 menos 6. 3y é igual a 3. Sobre 3, y é igual a 1. Olha que coisa boa! Sabemos que o z é 3 e que o y é 1. Vamos voltar mais um passo. Vamos escolher uma delas e vamos substituir o z por 3 e o y por 1. Repetimos o x, o y é 1 e o z é 3. Portanto, 4 vezes 3, 12. X é igual a 1 mais 12, 13. O 13 vai trocar de lado, vai ficar menos 13. Portanto, o x é 2. A resposta, então, será 2, 1, 3. Ok? Vamos voltar à questão. Já sabemos a resposta 2, 1, 3, letra B. Mas se você quiser testar ou se você não quiser resolver daquela maneira, existe uma possibilidade. Você pode verificar qual das alternativas ela é solução de todas as equações. Como nós já sabemos, vamos testar a letra B. Então, você copia a primeira equação, substitui o x por 2, o y por 1 e o z por 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, mais 3. 8 igual a 8. A primeira, né, deu certo. Então, essa aqui é a solução da primeira equação. Vamos ver da segunda. Então, você repete e vamos colocar novamente o 2 no x, o 1 no y e o 3 no z. 2 mais 1, 4 vezes 3, 12. Então, 2 mais 1, 3, mais 12, 15. 15 é igual a 15? É. Então, a letra B também é solução da segunda equação. Se a letra B for solução da outra, está resolvida e confirmamos que é a letra B. Okay? Então, você pode copiar
o y é 1 e o z é 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 3 mais 6, 9. 9 é igual a 9? É sim. Então, a letra B, ela era a solução das 3 equações. Portanto, a resposta é a letra B. Então, duas opções. Ou resolvendo, ou testando uma por uma das alternativas. Tá? E só é a resposta correta aquela que for solução de todas as equações. 26ª questão. Para evitar que os estudantes de uma escola atravessem a rua de forma desordenada até o ponto de ônibus ou vice-versa, foi solicitada a demarcação de uma faixa de pedestre em frente a essa escola. A figura apresenta as localizações da escola e do ponto de ônibus. A faixa de pedestre foi demarcada e algumas distâncias. Quantos metros, no mínimo, o estudante percorre ao atravessar essa rua na faixa de pedestre para ir da escola até o ponto de ônibus? Então, nós vamos descobrir quanto mede aqui a faixa de pedestre. Para isso, nós temos aqui um triângulo e esse triângulo é retângulo. Lembramos que temos os dois lados, portanto, como aprendemos na aula sobre Teorema de Pitágoras, podemos pegar a diagonal, que é o lado maior, que fica em frente ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e vamos deixar ela no início. Então, 14 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4 raiz de 6 ao quadrado. 14 ao quadrado, 196. Agora aqui, cuidado, porque o 4 está ao quadrado, vai dar 16, e a raiz de 6 ao quadrado vai ficar 6. Portanto, 196, 4 ao quadrado, 16. Aqui, raiz de 6 ao quadrado é 6. É como se você simplificasse aqui, ok? Portanto, 196 mais x ao quadrado mais 96. O que vamos fazer? Trocar o lado do 96. E vai ficar 100, né? 196 menos 96, 100. X ao quadrado é igual a 100. X é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10 metros, letra A.